é Daniel, deixa eu ver aqui, é capítulo 9, irmãos, tá? Perdão, é Daniel capítulo 9. Vamos lá. Daniel capítulo 9, o versículo de número 1. Isso, Daniel 9, 1. Vamos lá. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza, tá? Todas as vezes, irmão, que você vê na Bíblia escrito, pano de saco e cinza, significa humilhação. Ele foi se humilhar perante Deus, tá? O porquê que ele foi se humilhar perante Deus? 4, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, olha só, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também ao todo o povo da terra. Então, meu irmão, a oração de Daniel era uma oração de humilhação, era uma súplica, para Deus poder tirar eles daquela situação. Por quê? Porque, irmãos, eles foram levados cativos, tá? Eles estavam presos na Babilônia. Por quê? Por desobediência. Porque funciona assim, ó, né? Na lei judaica, tá? No período da lei, você tinha que trabalhar 6 anos e 7 anos você tinha que descansar a terra. Tá? Vamos supor que todos vocês aqui eram fazendeiro, agricultor. Durante 6 anos você podia plantar e colher. No 7º ano, você teria que descansar a terra. Irmãos, e o que aconteceu? Eles sabiam disso, mas eles fizeram isso anos e anos e anos. E por causa disso, meu irmão, o castigo foi eles passarem 70 anos aprisionados na Babilônia. Então, por isso que Daniel ele falou no versículo 6, ó, olha só, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Se quiser colocar a ventiladora para rodar, Fernando, por favor. Irmãos, então, muita coisa que eu e vocês nós passamos é porque nós não damos ouvidos a Deus. Aqui está falando, meu irmão, aos profetas, tá? Quem são os profetas de hoje? Quem é o seu profeta? O pastor, né? A Deus, a palavra. Então, eles estavam passando, eles estavam vivendo aquela prisão, aquela escassez, aquele tempo difícil, porque, meu irmão, eles não deram ouvidos a Deus, né? Porque tem a diferença de você escutar e a diferença de você dar ouvido, tá? Quando você escuta, né? Quando você escuta, é como se, né, entrasse no ouvido e saísse no outro. Quando você dá ouvidos, é aquele momento que você fala bem assim, deixa eu ouvir, né? Peraí, deixa eu ouvir, né? Uma notícia, é uma mensagem no seu WhatsApp, alguma coisa, né? Eu particularmente, quando eu estou resolvendo alguma coisa, eu não gosto que ninguém fique falando comigo, né? Como por exemplo, ontem eu estava resolvendo algo sério, no meu WhatsApp, eu estava lendo a conversa, né, e depois ouvindo o áudio, aí minha filha, meio assim que bagunçando, está me atrapalhando, eu falei, minha esposa, segura ela, porque eu preciso resolver isso aqui, né? Então, eu precisava ouvir para me prestar atenção, porque se fosse qualquer coisa, você coloca lá, pá, enfim, né? Então, meu irmão, muito de nós não damos ouvidos, tem pessoas que entram dentro da igreja e apenas escuta a pregação, apenas escuta o que o pastor fala, mas não absorve, não dá ouvidos, poxa, eu preciso fazer isso, poxa, eu preciso
ser fiel, poxa, eu preciso transformar com a minha esposa, poxa, eu preciso transformar com o meu marido, poxa, eu preciso, né, ser um funcionário melhor, eu preciso ser fiel, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer assim, eu preciso fazer assado, eu preciso fazer desse jeito. Tem pessoas que não estão dando ouvidos, está apenas escutando e não está dando ouvidos. Então, eles estavam passando o que estavam passando por causa disso, porque eles escutaram, mas não deram ouvido. Não é nossa mensagem hoje, mas eu vou apenas comentar com vocês. Era para o povo de Israel ficar 400 anos cativos, meu irmão, era para o povo de Israel ficar 400 anos cativo no Egito, tá? Era para eles ter ficado 400 anos. Deus falou: vocês irão ficar 400 anos no Egito. Só que eis a questão, meu irmão, eles não ficaram 400 anos, eles ficaram 430. Aí eu te pergunto, no Velho Testamento, quando um profeta, ele falava, e o que ele falou não acontecia, ele era tido como falso profeta. Então eu pergunto para você, Deus falou que era 400, eles ficaram 430, então isso significa que Deus é falso profeta? Eles não ficaram 400, ficaram 430, então não cumpriu o que Deus falou. Aí eu pergunto para você, então Deus é falso profeta? Deus é falso profeta, irmão? Sim ou não? Não. Então por que eles ficaram 430? É o que acontece nos dias de hoje. A Bíblia, ela tem 8.000 promessas. Ou muitas das vezes, Deus te deu uma palavra e aconteceu outra. Vamos terminar o raciocínio lá, que aconteceu dito, aí eu trago para os dias de hoje. Deus falou que era 400, mas eles ficaram 430. Deus é falso profeta? Não. Por quê? Porque, meu irmão, pela conduta deles, pela procedência deles, levou eles a ficarem 430 anos. Então tem coisa, meu irmão, que já era para ter acontecido na nossa vida. Tem coisa que já era para ter mudado. Deus não te deu uma palavra? Não está escrito? Não é promessa? Então por que não aconteceu ainda? Ah, pastor, Deus é falso profeta, eu não vou na igreja mais. Esse pastorzinho aí é falso profeta. Esse pastorzinho prega e não acontece. Ele diz que vai acontecer e não acontece, né? Eu já vi o missionário falando, já vi o pastor Jaime falando que ia acontecer e não aconteceu. Fui assistir a reunião daquele outro pastorzinho lá na sede, pastor Carlos Soares. Ele disse que ia acontecer e não aconteceu. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus deu a promessa. Mas sabe por que muitas das vezes não está acontecendo na nossa vida? Porque muito devido à nossa conduta, devido à nossa procedência. Você quer ver um exemplo? Vamos supor, né, que a Jussene, ela orou a Deus, Deus deu uma palavra e Deus falou para ela abrir uma panificadora, né? Não é panificadora não, vamos falar pizzaria, né? Vamos profetizar. Está fazendo pizza aí, né, irmão? Parou de fazer? Parou. Só por encomenda? Pensa numa pizza boa, irmãos. Pensa num negócio bom, hein? Então vamos lá. Então, irmãos, aí a Jussene orou, Deus abençoou, ela foi lá e abriu. Meu irmão, Deus deu uma palavra para ela. Só que daqui a pouco a Jussene, ao invés de acordar cedo, para poder bater a massa, fazer os negócios lá, ela começa a acordar 1 hora, já não responde os clientes no WhatsApp. Daqui a pouco a Jussene já está usando material vencido, ou material que não era, que ela sabia que não podia usar, está usando na pizza, nos negócios. Daqui a pouco as coisas deixam de andar como era para andar. Espera aí, é Deus que é o culpado? Pergunto para vocês. Daqui a pouco a Jussene fale e fecha o negócio. Foi Deus que foi o culpado da Jussene falir, sim ou não? Mas Deus não tinha dado a palavra que ela ia prosperar, sim ou não? Deus não deu a palavra? Então por que fechou? Por causa da conduta da Jussene. No exemplo que eu estou dando aqui, tá? Isso serve para casamento, isso serve para família, isso serve para finança, isso serve para saúde. Ué, meu irmão, é bíblico. A Bíblia diz que o homem, o mínimo de vida do homem é 70 anos. Eu posso falar, irmão, sim ou não? Eu posso falar sim ou não?
eu vou falar igual os pentecostais, né? Vou entregar, né? Então, meu irmão, se o homem não vive até 70, porque, meu irmão, a conduta dele não foi uma conduta boa. É culpa, muitas das vezes pode ser culpa dele. Por quê? Né? Como, por exemplo, a minha mãe não morreu com 70, morreu com 59 ou 60, não sei. 60 e quantos? 61. Né? Então, faltava 9 anos para 70. Né? Ou seja, por quê? Porque ela não cuidava da saúde, era obesa, era isso, era aquilo, era não sei o quê. Aí a culpa foi de Deus. Não. Então, meu irmão, existem casos que a pessoa ela morre antes de 70, porque, meu irmão, a pessoa, né, ou seja, promessa de Deus até os 70. Ah, fulano morreu, minha mãe morreu, meu primo, meu tio, fulano, Beltrano. Mas espera aí a gente vai procurar saber o que aconteceu. Meu irmão, né, muitas vezes não cuidava da saúde, era isso, era aquilo, era não sei o que, era tal coisa, né? Aquele Cristiano Araújo mesmo aquele cantor, né, pai dele, perguntando se Deus existe, tal, não sei o que, mas o filho dele estava quase 200 por hora, meu irmão, em uma rodovia que é para andar 120, né? Então, meu irmão, ou seja, né? Então, se a promessa não está se cumprindo, se, meu irmão, não está acontecendo o que era para acontecer, reveja os seus conceitos, reveja a sua conduta, viu, meu irmão? A promessa, nós viver até os 70. Se você passar dos 70 é lucro. Tem alguém aqui que tem mais de 70? A irmã tem mais de 70. Já está no lucro, a irmã. Né? Está no lucro. Né? E a senhora, irmã Carolina, tem quantos? 65? Amém. Viu, minha irmã? Parabéns. Já está vivendo no lucro, né? E está forte, está bonita, né? 72? Nem parece, né? Que tem, né, irmão? 2 anos de lucro, né? Então, a promessa é até 70. Repita assim comigo, diga, eu vou passar. Em nome de Jesus, né? Né? É para nós passar, meu irmão, tá? Então, ou seja, mas cuida da sua saúde. Se você sabe que não pode comer açúcar, né? O médico falou, aí você não dá ouvido para o médico. Né? A segurança pública fala que não é para oh meu Deus, o sinal vermelho, furar o sinal vermelho. Aí eu não dou ouvido, furo o sinal vermelho. O médico diz para você não comer carboidrato, você vai lá e come. O médico diz para você não comer açúcar, você vai lá e come. O médico diz para você fazer exercício, você não faz, não está dando ouvido. Né? O pastor é usado por Deus para dizer para você não fazer isso, para você não fazer aquilo, para você não fazer isso, para você não fazer assado. Aí você vai lá e faz. Então, meu irmão, você não está dando ouvido. Quem está entendendo, diga amém. Muitos irmãos de nós não estamos dando ouvidos a Deus, né? Ouvidos a Deus ou ouvido porque, olha só, vamos ler o versículo 6 de novo, olha só o que ele diz aqui, ó. E não demos ouvidos aos teus servos, olha só, aos teus servos. Quando diz servos, meu irmão, inclui, meu irmão, todo tipo de pessoa, tá? Servos. Os profetas que em teu nome falaram em nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Como por exemplo, né? Meu irmão, cada um é cada um, eu não posso obrigar você a fazer isso ou não, mas tem pessoas que estão brincando e não dá ouvidos em tomar vacina. Querendo ou não, meu irmão, esse vírus ainda está aí. Querendo ou não, tem pessoas morrendo. Ontem eu fui fazer um velório lá onde nós fizemos 2 velórios, irmão. Fomos lá no CPA 2 e depois de tarde eu fui lá no Parque Cuiabá, lá no Bom Jesus. Então, meu irmão, para você ter ideia, o velório estava marcado 4 horas da tarde. Eu cheguei lá 10 para as 4, fui sair de lá quase 5 e pouco. Por quê? Porque, meu irmão, na frente tinha 2 velórios.
2 velórios, o que eu estava lá era o terceiro, e fora os outros que já tinham lá. Então não pode descer junto, porque senão aglomera lá. Aí, irmão, descemos lá, fiz o velório, tudo, né? Aí eu fui procurar a gaveta que o corpo da minha mãe está enterrado, né? Irmãos, eu não estou achando. Falei, rapaz, mas ela foi enterrada perto dessa árvore aqui, né? Cadê? Eu estou procurando, não achei. Aí eu falei, vou lá na parte de trás, né? Quando eu fui lá na parte de trás, irmão, achei, falei, ué. Então, de um ano para cá, irmão, de um ano para cá, eles construíram outra ala na frente da minha mãe, e já está tudo cheio de corpo. Você viu tanto de gente que já morreu. Então, irmãos, né? Tem pessoas que não estão dando ouvidos, não cuida da saúde, não quer vacinar, ninguém é obrigado, tá? Não quer vacinar, né? Não quer ir o médico fazer check-up, não quer ir, não dá ouvidos. Aí não tem, meu irmão, quando acontece alguma coisa, a pessoa se dá mal em alguma área da vida, ela diz, por que eu não te dei ouvido? Por que eu não ouvi meu patrão? Por que eu não ouvi o meu pai? Por que eu não ouvi a minha mãe? Por que eu não ouvi Beltrano? Por que eu não ouvi Ciclano? Por que eu não ouvi meu amigo? Por que eu não ouvi minha esposa? Por que eu não ouvi a minha mãe? Por que eu não ouvi o meu filho? Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, meu irmão, né? De você, até porque, meu irmão, aí fora existe um ditado que diz assim, ó, errar é humano, mas permanecer no erro é o quê? Burrice. Então, meu irmão, né? Tanto eu como vocês, irmão, nós precisamos entender isso, né? Já teve amigos, irmão, pastores, né? Que a gente aconselhou, a gente falou, não faz loucura, não faz isso, e a pessoa fazer, aí depois falar, rapaz, por que eu não te dei ouvido? Por que eu não pensei? Agora tem a consequência, né? Como por exemplo, meu irmão, tem coisas que eu, meu irmão, hoje, né, de vez em quando eu converso com alguns amigos pastores, né? Eu digo, olha, você é solteiro, você tem uma cabeça. Você casa, você tem outra cabeça. Você tem filho, você tem outra cabeça. Então hoje, né, hoje eu não tenho coragem, meu irmão, de me aventurar, né, fazer loucura, porque primeiro eu sou um pai de família, segundo eu tenho minha esposa, eu tenho a minha filha, né, então eu não posso me aventurar, né? Aí tem pessoas, irmão, que parece, né, é um touro bravo, né? Não dá ouvido a pai, para mãe, para ninguém, sai se aventurando, sai fazendo besteira na vida, pede conta do serviço, é mandado embora, sai, faz loucura, faz tanta coisa, meu irmão, né? Ou seja, e depois acaba sofrendo, né? Não só ela, mas às vezes o marido, a esposa, os filhos, muitas das vezes ela acaba, né, levando outras pessoas a sofrer. Por quê? Porque ela é uma pessoa que não dá ouvidos, né? Pode ser uma pessoa orgulhosa, pode ser, você quer ver um exemplo, mas para a gente caminhar para finalizar, foi Caim. Irmão, para que mais exemplo do que Caim? Caim não foi o pastor, não foi a mãe, não foi o pai, não foi ninguém, foi o próprio Deus que falou para Caim, Caim, o pecado já é a porta, Caim. Quer ver, ó, vamos lá para a gente finalizar e tomar ceia. Gênesis capítulo 4, vamos lá. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Glória a Deus, vamos lá. Gênesis capítulo 4. Isso, vamos lá. Encontrar aí, Gênesis capítulo 4, vamos ler o versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe seu semblante. 6. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já é à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus falou: olha, Caim, se você fizer o bem, né, mas você será aceito. E se você fizer o mal, o pecado
jaz a porta, né? Você escolhe se você é dominado pelo bem ou pelo mal, tá? Versículo 8. E falou Caim, né? E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Leiam comigo o versículo 9. E disse o pastor, e disse a mãe, e disse Adão, e disse o quê? E disse o quê? Meu irmão, e disse o Senhor, ou seja, e disse Deus. Isso aqui é muito forte, irmão. Não está falando, e disse Isaías, e disse Abraão, e disse fulano, não, e disse o Senhor, o próprio Deus falando com Caim. Meu irmão, o próprio Deus falou com Caim, e Caim, meu irmão, não deu ouvidos. E por causa disso, meu irmão, Caim, né, ele sofreu consequências, né, na sua vida. Então, meu irmão, tanto eu como vocês, irmãos, né, muitas das vezes nós estamos passando ou vivendo por situações porque nós, irmãos, não damos ouvido, né? Me desculpe estar sendo repetitivo. Aí daqui a pouco sofre o marido, sofre a esposa, sofre os filhos, daqui a pouco sofre a família, daqui a pouco, né, a pessoa, ela, né, vamos supor, foi transferida para outra cidade, não deu ouvido, daqui a pouco volta a família de novo. Aí daqui a pouco, meu irmão, sofre a família, daqui a pouco é isso, daqui a pouco é aquilo. Então, meu irmão, o próprio Deus, ele falou com Caim, e Caim, meu irmão, não deu ouvidos, né? Ou seja, Caim, meu irmão, ele foi orgulhoso. Caim, ele foi, meu irmão, prepotente. Por isso que às vezes nós temos que ser humilde. Irmão, se eu não me engano, foi Timóteo que disse, ou foi Paulo, que disse, ouvir tudo e reter o que é bom. Você tem que dar ouvidos, mas você tem que reter o que é bom. O que for bom, você retém. O que não for, você deixa entrar no ouvido e sair no outro, né? Então, às vezes, você tem que ser humilde para você poder ouvir, para você poder analisar. Não tome, meu irmão, decisões precipitadas. A Bíblia diz que quem precipita peca. A Bíblia diz que quem precipita experimentado amargo. Aquele que toma uma atitude que, se eu faço com dúvida, né, eu estou pecando. Se eu não tenho certeza, eu estou pecando. Então, meu irmão, nós temos que aprender a dar ouvidos. Então, aquele povo passou o que passou lá, meu irmão, na Babilônia, né? Caim passou o que passou, né, porque não deu ouvidos. E tem pessoas que está passando porque não dá ouvidos, né? Aí a gente tem um hábito de dizer assim, né? No exemplo aqui, né? Manuelina é cabeça dura, não dá ouvido, né? Jussene é cabeça dura, não dá ouvido, né? A nora da Jussene é cabeça dura, não dá ouvido. A Jussiara é cabeça dura, não dá ouvido. A gente fala, não dá ouvido, né? Então, meu irmão, eu e vocês não podemos ser esse tipo de pessoa. Eu e vocês não podemos ser, meu irmão. Imagina só, né? Vamos imaginar aqui. Quantas pessoas que não morreram lá na Babilônia, né? Quantas coisas não aconteceu lá. Imagina, meu irmão, as pessoas perdendo filho. Imagina acontecendo alguma coisa lá. E daqui a pouco, meu irmão, aí o problema, meu irmão, é quando bate aquela coisa ruim depois que aconteceu. Por que eu não dei ouvidos ao meu Deus quando estava lá, né, em Judá? Por que nós não obedecemos? Por que eu não fiz o que é certo? Daqui a pouco chega a carta de demissão. Por que eu não dei ouvido meu patrão? Por que eu não dei ouvido? Poxa, a Jussene ainda falou para mim não fazer. A Manuelina ainda falou para mim não fazer. Eu peguei e fiz. Por que eu não dei ouvido, né? Por que eu não dei ouvido? Meu irmão, nós temos que aprender a dar ouvidos no nome do Senhor Jesus. Não seja uma pessoa orgulhosa. Não seja uma pessoa prepotente. Aprenda a ser uma pessoa humilde. E assim, meu irmão, você dando ouvidos a Deus, né? Se eu não me engano, para a gente finalizar, é Isaías 1:19, eu finalizo aqui, vamos lá. Os obreiros já podem preparar a ceia, tá? 1:19. Vamos lá. Isaías 1:19. Eu finalizo aqui. Isaías 1:19. Olha só, 1:19, ó. Se quiseres, e o que, meu irmão? Se quiserdes e o quê?
Se quiseres e o quê? Comereis o bem o quê? E por que aquele povo lá na Babilônia não comeu o bem da terra? Por que Caim não comeu o bem da terra? Porque eles foram pessoas que não deram o quê? Ouvidos. Eu finalizo aqui. Talvez você é uma pessoa que não está comendo bem o seu casamento, você não está comendo bem para suas finanças, você não está comendo bem para a sua saúde, você não está comendo bem para algumas áreas da sua vida. Por quê, pastor? Porque talvez você é uma pessoa que não dá ouvidos. Você é uma pessoa cabeça dura, você é uma pessoa orgulhosa, você é uma pessoa arrogante. Passe a dar ouvidos à palavra de Deus, passe a dar ouvido aos servos, analise, retenha o que é bom e vamos para cima para você poder comer o bem dessa terra no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então aplauda bem forte, Senhor Jesus. Os amigos de casa, Deus os abençoe no nome de Jesus.